Boa noite. O pessoal tá entrando aí. Boa noite, pessoal. Tô esperando o Dr. Paulo entrar. Hoje a gente vai falar, hoje a gente vai falar sobre o papel do pai no parto e na gestação. Deixa eu fixar esse comentário aqui. Beleza. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Tô só esperando o doutor entrar. Hoje a gente vai falar com o Dr. Paulo Noronha. Ele acabou de sair de um parto, então tá na correria lá. A gente vai falar aí sobre o papel do pai durante toda essa gestação. Na minha visão, aí, o pai ele é a primeira peça da rede de apoio da mãe. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e sobre o pai no momento do parto em si. Cadê o doutor? Deve estar entrando. Boa noite, pessoal. Já vamos começar. O Dr. Paulo estava chegando em casa. Tô adorando que vocês estão pedindo para conversar, mas vamos só ver se o Dr. Paulo entra. Ele já deve estar chegando. Ele acabou de sair de um parto agora. Achei que ele ia estar lá no espaço mãe agora, mas ele acho que teve um parto. Deixa eu chamar ele aqui no WhatsApp enquanto isso. Hoje a gente vai falar então sobre o papel do pai na gestação e principalmente no momento do parto, como guardião da mulher e do plano do casal para aquele parto. Só estou esperando o Dr. Paulo Noronha entrar. Oi, gente, boa noite. Olha o doutor aí. Deixa eu convidar ele para entrar com a gente. Cadê você, doutor Paulo Noronha? Oi, gente. Oi, doutor, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Obrigado aí pela generosidade de bater um papo com a gente. Imagina, tá tudo Você certo. acabou de sair de um parto, foi isso? Acabou de nascer. Nasceu Você não agora ia, às 19h23. você não ia estar no espaço mãe lá? Tô sabendo que Eu tá uma ia, correria lá. eu Essa semana ia. tá. Essa semana tá bombando porque foi a inauguração, né? A gente inaugurou ontem. Aham. E hoje ia ter uma roda de encontro ia ter uma roda de encontro com a equipe lá do Espaço Mãe. Aham. Mas eu e a Mariana, a gente estava num parto. E aí acabou que a Fabiana e a Bianca tocaram a roda junto lá com as pessoas que estão lá. Entendi, A roda já entendi. deve a roda já deve ter terminado, na verdade. E aí é a semana toda de eventos lá especial acontecendo, né? Fala um pouquinho, doutor, que espaço é esse? Que é isso? Vai ter parto lá também? Ou é só mais clínica? Que é esse Não, lugar não, novo? não. Lá não é uma clínica de parto. Talvez um dia, quem sabe, mas não agora. Lá é atendimento multidisciplinar, então tem atendimento obstétrico,
tanto com médico como com parteiras. Vai ter a pediatria e vai ter também fisioterapia, acupuntura, psicologia, todo um aparato montado e pensado para o acolhimento das famílias, não só da mulher, né? É um espaço feito. Eu estou falando a semana inteira que assim, nossa casa, sua casa. E é isso, a gente quer que as pessoas se sintam acolhidas, bem amparadas e que tenham bastante informação sobre o Uhum. parto, para que elas possam escolher e decidir da melhor maneira aonde querem parir, com quem querem parir, como querem parir. Essa impressão que dá mesmo olhando ali o Instagram do Espaço Mãe, de ser um lugar bem acolhedor, com bastante informação, com toda. Criando essa primeira rede aí de apoio para a mãe, né? Essa rede profissional de apoio, né? A gente quer que as pessoas se sintam bem felizes lá e se sintam em casa mesmo e que elas possam ter lá a empatia, acolhimento. Foi uma clínica, uma casa pensada para receber de braços abertos quem quiser lá buscar informação ou quem quiser passar em consulta com alguém da equipe ou dos profissionais que trabalham lá, né? A gente faz, Legal. a gente faz tudo com muito amor e tenta sempre agradar o máximo de pessoas que a gente conseguir, né? Ô, doutor, deixa eu te contar, né, como é que eu cheguei em você. Eu estava aqui batendo um papo com a minha esposa, pensando em quais os temas que a gente poderia trazer para falar sobre paternidade. O tema central é paternidade. E a gente falou, bom, tudo começa nessa gestação, né? Tudo começa no parto. E principalmente no nosso caso, a gente tem histórias muito interessantes aí nos nossos 3 partos que a gente teve recentemente. Uhum. A gente foi evoluindo nos nossos partos aí. Então a gente sente essa necessidade, essa vontade de falar sobre isso. Se a gente pudesse, a gente estava contando para mais pessoas a nossa história para que as pessoas não passem pelo que a gente passou. Ô, João, que E cidade que você aí, tá? eu estou em Paulínia, São Paulo. Uhum. Aqui no interior, né? Acabei de sair daí, tem um ano que a gente está aqui. E os 3 partos foram aqui em São Paulo. Não, os 2 primeiros foram aí e o último foi aqui em Paulínia. Tá. E aí, doutor, me chamou muito a atenção quando eu já seguia você, e aí quando eu fui olhar com mais detalhe, mais atenção, a primeira coisa que me chamou muita atenção foi sua descrição de médico parteiro. Para mim, sempre foi duas coisas muito distintas, né? O médico, aquela figura, né, do profissional mesmo, Uhum. as parteiras, na verdade, que é o que a gente conheceu ali a partir do nosso segundo parto, que são as enfermeiras obstétricas e tal. Por que que você se considera médico parteiro e pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? Para ser médico parteiro, eu tive que me desconstruir, porque na faculdade de medicina a gente aprende que o parto é uma coisa patológica. A gente aprende a intervir muito no parto, né? Médico não tem não é formado como o olhar de uma enfermeira obstetra ou de uma obstetriz de pensar no fisiológico. Médico ele é treinado para intervir, ele é internado para cuidar de doença, né? E para poder passar de um médico intervencionista para um médico que faz zero intervenção e que respeita o tempo do parto, a fisiologia do parto, é, é um caminho muito grato, é um caminho muito feliz você poder
olhar para trás na sua trajetória e ver que você não faz uma episiotomia tem 4 anos, que você aprendeu a respeitar a fisiologia do processo do parir, porque o parto é um evento biológico que foi feito para dar certo e a gente acaba na faculdade de medicina não levando, perde um pouco desse olhar, sabe? Então hoje claro, eu não deixei de ser médico porque quando eu precisar fazer intervenção, eu vou fazer. Tá preparado para isso? Eu estou preparado para isso, né? E tem algumas intervenções que só o médico pode fazer, por exemplo, como a cesariana. Uhum. Mas eu também sou parteiro porque eu aprendi muito com Oi Pri. Eu também aprendi muito com as parteiras, com quem eu comecei a trabalhar logo quando eu entrei nessa vida, né, da humanização, porque a minha trajetória na humanização é curta, se for comparar com os outros que estão há mais tempo na estrada, né? Eu tenho agora 4 anos e meio só nessa estrada de formação, né? Atuando como médico humanizado, Parteiro. Médico parteiro. como médico parteiro. E assim, eu aprendi muito com as parteiras que me ajudaram é, logo que eu comecei. Então, hoje Uhum. eu acho que eu posso ser considerado um médico, que eu intervenho a hora que precisa, e um parteiro, porque agora eu aprendi e acredito que o eu voltei a acreditar e entender que o médico, que o parto é um processo fisiológico, né? E o meu ponto maior, assim, meu ponto maior de mudança foi a cesárea da minha prima, que a indicação foi por pré-eclâmpsia, foi uma indicação real e verdadeira de pré-eclâmpsia, porque ela estava quase desenvolvendo a pior parte, que é a síndrome HELP, né? Então, tinha que ser uma cesárea. Tinha que ser uma cesárea, tinha indicação cesariana, o bebê estava comprometido. E Uhum. foi uma cesárea. Eu chamei um amigo para me ajudar. E aí foi aquela cesárea super tradicional, assim, do jeito que eu aprendi, sabe? A luz acesa, ar-condicionado ligado. E a gente estava conversando durante a cesariana. E aí depois que acabou a cesariana, o meu primo falou: Nossa, pô, você falou a cesárea inteira. E isso me deu uma dor no coração, assim, uma dor. Aí eu falei assim: opa, eu preciso rever meus conceitos, né? E aí foi isso. Assim, foi a partir disso, foi a partir do parto do Otto que eu acabei mudando um pouco a minha vida. O Otto é mais antigo, é mais antigo. O Otto tem mais tempo de vida do que eu tenho na humanização. Eu ainda demorei um pouco depois do parto do Otto para encontrar um caminho, o caminho que eu sigo hoje, que eu sou muito feliz nele, na verdade. Isso faz uns 5, 6 anos, doutor, que aconteceu esse parto? O Otto deve ter 5, 6 anos já. E eu, de trajetória, 4 anos e meio aqui dentro da humanização. Eu ia te perguntar justamente isso, né? O que que te levou a esse caminho do humanizado e por que que você quebrou esse paradigma aí da faculdade e tal? Você já é o segundo médico que eu ouço, o segundo obstetra e que eu ouço falando que carrega isso da faculdade, né? Que aprendeu que a episiotomia era uma coisa normal, que tinha que ser feita, aprendeu que o fórceps era necessário e depois de muitos anos fazendo e fazendo isso, que ele mudou e que ele começou a seguir essa linha também mais humanizada. Então, doutor, você atribui a faculdade de medicina, a linha que esses médicos seguem, a maioria, a grande maioria dos médicos, Então, eu será acho que é que. porque como eles aprenderam? Não, não é isso. Eu acho que eu acho assim, a gente tem aprendido nesse modelo tradicional há muito tempo, né? Isso nem sempre é baseado em medicina, naquilo que a gente chama de medicina baseada em evidência, né? É sempre uma coisa que vai passando de um professor para o outro e sem muito questionamento, e você vai fazendo, você vai fazendo, você vai fazendo.
Mas eu acho que o grande problema da faculdade de medicina, principalmente na parte da obstetrícia, é você não incluir no ensino médico e principalmente na residência de obstetrícia, é você não incluir o papel da parteira, o papel da enfermeira obstetra e da obstetriz, não ensinarem o residente durante a formação como médico obstetra e ginecológico a trabalhar com parteira. Porque se a gente, na formação, tivesse um contato maior com o modo da parteira trabalhar, provavelmente a gente sairia da especialidade fazendo poucas intervenções. Ou pelo menos questionando mais as intervenções que a gente aprende a fazer, né? É porque, o que eu fico indignado, assim, sendo bem honesto contigo, é que eu tenho 10 anos de profissão, eu trabalho com TI, tá? Sou gerente de projeto. E desde quando eu comecei, doutor, umas 3 vezes o meu trabalho ele já mudou 100%. 100% do que eu faço simplesmente deixou de ser feito e mudou completamente. E tem que ser feito de um jeito totalmente novo. Tem que inovar. E se eu não inovar, eu fico para trás. Eu vou perder meu emprego. Eu preciso me reinventar o tempo todo. E por que, né, numa profissão tão maravilhosa que é essa profissão de vocês cuidam de vidas, vocês salvam vidas, vocês estão lidando ali né, com a vida, a morte o tempo todo, com, com o destino das pessoas, é diferente. A gente não vê, é raro você ver a humildade e a disposição para a mudança como a gente vê em você, no sentido de mudei mesmo e vi que um fato X me levou a isso, né? Enfim. Quero muito falar, Doutor, desculpa. deixa eu te apresentar a minha esposa. Oi, Ai, me deixa falar, tudo bem? Boa noite, tudo bem e doutor. você? Tudo bem. É que eu tô aqui inflamadíssima, imagina, e falei pra ele, o papel do pai é importante, mas quem pariu fui eu, então, por favor, né? É. O trabalho Então, maior é seu, com certeza. esse trabalho, então eu tô te ouvindo dizer, né, e ele tá aqui perguntando o que que pode ser, porque você falou, né, na faculdade não trazem isso, né? Mas não seria isso porque justamente fazem essa separação de o médico tem essa atribuição e o enfermeiro tem essa outra. Então, quem é médico, enfermeiro é enfermeiro. E assim, por vezes eu vejo, eu já vi, eu conheci outros médicos que não ginecologistas, mas que, que diminuíam um pouco esse papel do enfermeiro, sabe? Porque o enfermeiro é Então, menos. Eu fiz curso técnico de enfermagem. E eu vi uma discriminação na mudança, quando era auxiliar para o técnico. Imagina, nessa hierarquia vagabundinha aí, já era era um preconceito muito grande. Então, os enfermeiros já olhavam para a gente como menosprezo e os médicos olhavam para os enfermeiros como se fossem muito menores. Então, imagina, o médico fazer um papel da parteira, né? Da então, enfermeira. pois isso é uma falha, é uma falha na faculdade de medicina, porque não se ensina a trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Então, eu falo, e eu sempre brinco, mas é verdade, a minha faculdade inteira de medicina, a gente não tem uma aula, a gente não tem uma especialidade que fale médico é um ser superior. Porém, na entrelinha dos 6 anos da faculdade, você Vocês sentia vivem no isso. Olimpo, né? Os deuses. Os deuses do Olimpo. Na faculdade inteira, eu sentia isso do tipo, nossa, tem alguma coisa aqui no ar que não é dita, que não é dita, e que ao mesmo tempo é muito explícita. Uhum. Muito interessante. Mas, enfim, isso é uma visão minha. Talvez os meus outros colegas médicos não tenham essa visão de que não existe uma especialidade dizendo para a gente ser Deus, mas que nas entrelinhas existe. Talvez outros médicos não tenham essa mesma visão que eu tenho. E mesmo tendo esta visão de que. Mesmo tendo tido essa visão,
eu também acabei, uma hora ou outra, com certeza, eu acabei tendo um pouco de preconceito com o enfermeiro, por exemplo. Isso com certeza, se eu for fazer uma retrospectiva da vida, se eu for buscar ao fundo, isso com certeza em algum momento deve ter acontecido. Mas não adianta, gente. Médico não consegue trabalhar sem a enfermagem. Sim, né? É Não aquela consegue. velha história. No fim, elas vão fazendo, né? Os enfermeiros vão fazendo esse trabalho, o médico, como você mesmo falou logo no começo. Se precisar de uma intervenção médica, é onde vocês atuam, né? E aí, quando você fala assim, né, nesse sentido de, não, não tive um módulo que diz que vocês são deuses, mas a responsabilidade também é grande, né? Isso eu acho que já vem junto, né? E Não, que aí te põe nesse papel, porque assim, quando eu entro no consultório e eu sou leiga, porque, né, eu sou leiga, eu estou lá, seja lá qual dor, seja lá Paciente. o que você me disser, assim, acho que 90% das vezes eu vou falar, tá bom, né? Talvez você ouça uma então, segunda opinião, né? Sim, eu posso até ouvir, mas assim, normalmente é o que vocês dizem, a gente vai acreditar. E isso é tão forte e é tão que depois que você abre, que você vê, fala, nossa, não, peraí, existe, parece que um comodismo do lado de lá também, de deixar, de fazer essa pessoa que está sentada ali na sua frente, de trazer ela para uma consciência maior, porque isso daria talvez um pouco mais de trabalho, né? não, eu acho Isso que eu tô eu acho que isso daria Não, um desculpa. pouco, eu acho que isso daria um pouco mais de questionamento, que talvez a maioria não saiba lidar com o questionamento do paciente. Isso é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, o paciente questiona muito o médico. Na Europa, possivelmente também. No Brasil, o paciente não tem o hábito de questionar o médico, né? Mas é que Principalmente, a gente, no caso de parto, a gente fica refém, né? Então principalmente, vamos pensar no principalmente. parto em si. Se eu falar mal, se eu começar a te questionar muito e eu tô lá parindo, o que que você faz? Não, assim, Né? eu acho que na hora do parto não é o momento de brigar. Eu acho Então, que a fica gente muito fica pesado refém. você, eu acho que você fica muito pesado brigar no médico, brigar na hora do parto, porque é uma coisa, o parto é um evento muito importante, né? E você ficar brigando na hora do parto, eu acho que lá não é a hora de fazer ativismo do parto, por exemplo. Sim. Uhum. Mas o que eu vejo é que assim, as coisas mudam por causa na obstetrícia, né? As coisas mudam por causa das mulheres. Elas vêm mudando por causa de vocês, né? Que tem reivindicado mais. E eu acho que quando você tem aquele slogan Meu corpo, minhas regras, eu acho que isso é a coisa mais fantástica que existe, porque é verdade, né? Assim, é o seu corpo, suas regras. É claro que você querendo, levantando essa bandeira, você também não tá procurando um parto vaginal a qualquer custo, por exemplo. Você quer um parto vaginal respeitoso e seguro, né? Uhum. E essas coisas mudam porque a mulher está questionando o médico, né? Tem muito médico que tem que realmente correr atrás e rever os seus conceitos, porque a sociedade está fazendo essa pressão, né? As mulheres estão fazendo essa pressão. Uhum. Ô, doutor, e tem algum momento que você concorda com esse grupo de médicos? Eu estava te contando outro dia, né, que a gente fez um post lá no Facebook falando sobre a quantidade de cesáreas, a indústria da cesárea, e aí vieram duas médicas, cara, apedrejaram a gente, assim, no sentido de, olha, vocês não sabem o que a gente passa aqui, as mães estão sofrendo, a gente vai num parto, quando começa o parto normal, não consegue terminar, é muito pior. Então, ninguém vê o nosso lado, ninguém vê, vocês têm que ouvir o que a gente está passando. Então, eu fico me questionando se, eu sei lá se elas trabalham num SUS da vida, o que eu duvido muito, mas existe algum cenário em que esses médicos, daqui a pouco no Brasil mesmo, em alguma região específica, estão inseridos onde realmente a situação deles está difícil, eles têm que ir para uma Ó, cesárea atrás da outra? olha só, o CRM fala uma coisa mais ou menos assim, se eu não me engano, né? O nosso conselho fala que se você não está satisfeito com as condições de trabalho, você não deveria trabalhar nesse lugar.
É, Acho que em toda profissão, né? eu acho que em toda profissão, né? Se você não está satisfeito nesse trabalho, você deveria sair. O que eu acho que acontece na maioria das vezes, principalmente no setor público, é que assim, o SUS está muito sucateado, né, gente? Uhum. Assim, cada governo que entra dá cada vez menos atenção para o SUS. E o SUS é uma coisa maravilhosa, né? Uhum. E a bomba vai estourar na mão do médico. Então, um setor público super sobrecarregado, sem infraestrutura adequada, uma maternidade muito cheia, onde você não consegue dar um atendimento digno para as mulheres, é claro que vai chegar uma hora que você vai ter que começar a optar, tipo assim, não, vamos. Eu acho que no setor público, dependendo do movimento da maternidade, é meio seca-gelo, assim, tipo, vamos fazer cesárea porque vai limpar o plantão ou alguma outra coisa. Não vai, porque vão chegar mais mulheres, entendeu? Mas o médico que trabalha em portas de pronto-socorro, eu acho que ele sofre uma pressão, sim, sofre uma pressão da sociedade, sofre é, uma pressão, porque às vezes ele até tem boa vontade de fazer um bom trabalho, mas acaba sendo limitado pela estrutura, por exemplo. Uhum. Mas foi aquilo que eu falei, eu acho que Não se tá você não está feliz, né? satisfeito, eu acho que você não tem que trabalhar naquele lugar. É, Mas e não falta um pouco de, talvez, consciência? Agora, é. me remeteu, eu estava grávida, né, da Carlota, A a última. última. E eu tive que tomar Noripurum, então eu fui tomar justamente na GO. E estava lá sentadinha no Hospital Municipal aqui de Paulínia. Estava lá sentadinha e estava ouvindo muitos partos acontecerem, né? E em um dos dias que eu fui, eu me lembro que era um médico de plantão, um homem, e aí ele entrou, e aí quando veio a enfermeira falar comigo, perguntar se eu estava bem, eu perguntei para ela como é que ela tá, né? Ela falou, já tá com 9, já vai para a sala que eles tiram dali, né, do pré-parto, digamos assim, e levava lá para outra sala. E aí a moça que estava do meu lado, que também estava tomando, ela falou, eu tive aqui, é maravilhoso. Agora eles vão amarrar ela na maca, e aí eles levam quando ela faz 10. Eu falei, amarrar na maca? Então, tipo, já comecei a ficar mal, assim, porque ela falou que eles amarram e ela tem deitada, né, com a barriga para cima, o parto. E aí tudo bem, eu não me interferi, continuei lá com a minha cara de paisagem, aí voltou o médico falando assim, ainda não terminou com essa coisa? Vamos, né? Acelerando a mãe, né, grosseiramente, naquele último processo que ela estava na transição, já tipo quase no expulsivo, que é onde a gente tem as dores mais ferradas, né? E aí o cara acelerando como se fosse assim, simples, ainda você tá aí fazendo essa frescura, sabe? Eu te juro, quase peguei minha agulha para dar na jugular dele, né? Então, assim, eu falo, essas pessoas, elas realmente não têm, eu acredito que consciência mesmo, porque empatia, eu não sei te dizer. E Eu aí acho eu que também ouvi, porque eles também tinham que trocar, quando você falou, né, de limpar o plantão, eles tinham que trocar isso e, tipo, tinha que ser rápido, porque, né, até no parto normal também vindo, assim. Então, às vezes eu acho que é um pouco de falta de consciência, sei lá, do próprio papel, né? eu acho que no geral o mundo o mundo carece de empatia. Eu acho que no geral tá carecendo de empatia. E quando você está lidando com uma paciente que é paciente, independentemente de estar grávida ou não, de qualquer clínica, o paciente sempre chega no consultório mais vulnerável. Uhum. Então, se você não tiver empatia e se você não tiver um ouvido, né, e um tempo para ouvir e tentar entender o medo, e tentar entender no que você pode ajudar, bom, aí eu acho que você acaba atropelando as coisas. É. Agora, deixa eu contar para você um pouquinho do nosso primeiro parto, né? Nosso primeiro parto, doutor, foi em São Paulo e a gente queria normal. Na época, a gente não ouvia muito sobre humanizado, né? A gente não pesquisou muito. A gente simplesmente queria normal. A Fabiola já tem uma filha bem mais velha, em que foi normal. Então, ela queria seguir essa linha. Achamos uma médica que topava parto normal. Mas
infelizmente, nas vésperas do parto, desencadeou uma série de interferências da médica que a gente perdeu o controle, né, amor? Começou tudo ela pressionando que tinha que nascer com 41 semanas. 41 semanas ela ia induzir de qualquer maneira. Hoje eu ouvi uma entrevista sua, você falando de 42 semanas. Você espera até 42, é a sua regra, doutor, ou é o que a OMS fala? Olha, eu sempre, se você for procurar na literatura médica baseada em evidências, você vai ver que tem trabalhos que falam que até 41 semanas. Este ano, este ano surgiu um trabalho que fala que você não aumenta o desfecho ruim se você esperar até 42 semanas. E esperar até 42 semanas depende basicamente de duas coisas. Primeiro, do bem-estar do feto, né? E você tem exames para comprovar que o feto está bem. E segundo, Exato. e segundo, da vontade da paciente. Porque eu posso ter uma paciente que, depois de muito bem informada, decida não esperar até 42 semanas, por exemplo. E que Sim. tope o risco de uma indução, né? Porque a indução pode falhar também, né? Você pode É. acabar tendo falha da indução se ela for mal feita e acabar virando uma cesariana por conta disso. Mas eu, de regra, espero até 42 semanas, conversando muito bem com o casal e com a mulher, oferecendo exames que comprovem que a vitalidade do bebê está tudo bem. Se for um desejo do casal, dá para esperar sem nenhum problema. Então, aí essa Que médica falou assim, para nós. e induzir o parto, por exemplo, tem que ser uma coisa bem feita, porque se você começa uma indução errada, ela tem maior chance de falhar, por exemplo. Ou se você escolhe o método de indução não tão adequado para aquele momento que está o colo do útero. E, e induzir requer disponibilidade da equipe para a mulher, né? Então, muitas vezes, você começa uma indução e fala, falhou a indução, e acaba levando para cesárea. Uhum, uhum. É, enfim, são várias pequenas coisas que podem acontecer aí no meio do caminho. A gente foi com 41, essa daqui chateada, falando que com mais 2 dias a bebê ia vir, vamos esperar, e a médica não deixou. Eu ansioso pro bebê nascer, queria que fosse no hospital, falava pra ela, não vamos, tem que ser, ela já falou e tal, fomos. Chegou lá, primeira coisa, meteu ocitocina, né? E pelo relato da Fabiola, a ocitocina ela leva a um nível de dor em que trava lá em cima, né? É como se não Não tivesse faz a a onda, onda né? do descanso. Você tem essa percepção também com seus pacientes, doutor? Ocitocina ela gera dor, não? Mais dor, eu diria. A ocitocina provoca contrações de forma artificial, né? Não é o espontâneo do corpo. Uma ocitocina mal feita, uma dosagem de ocitocina mal feita, pode levar o feto a sofrimento fetal, porque vai acabar não tendo um intervalo entre uma contração e outra para o feto recuperar e poder se reoxigenar de forma adequada, né? Agora, com relação à dor, é, eu vejo que mesmo uma paciente que precisou ser induzida com ocitocina ou com misoprostol, que é a prostaglandina sintética, né? Se ela tiver acolhimento, se ela tiver amparo, ela passa bem, ela passa um pouco melhor por essa dor, às vezes sem precisar de anestesia. Eu acho que com relação à dor do parto, é claro, a ocitocina sintética vai piorar a dor e se você não tomar cuidado, ela pode provocar um sofrimento fetal porque não dá um intervalo adequado para a oxigenação? Pode. Mas se você fizer uma ocitocina muito bem controlada e acompanhar muito bem a vitalidade do bebê e você dar acolhimento para essa paciente, eu acho, eu sinceramente, eu não sei o que os outros veem, mas eu sinceramente não vejo muita diferença entre uma paciente que entrou em trabalho de parto espontâneo ou uma paciente que foi induzida com relação à dor, Não, né? legal você falar isso, até para evitar o medo aí de ter que tomar ocitocina por parte das gestantes, né?
Mas Agora, aí, agora a dor é maior, a dor a dor da contração artificial é maior do que a fisiológica? Eu acho que com certeza sim, com certeza é. é Bom, na minha experiência foi realmente muito nítido. maior, né? Foi nítido, Porque assim. não é uma coisa, porque não é uma coisa desencadeada de forma fisiológica pelo seu corpo, né? Uhum, Uhum. uhum. Se você for E aí pensar, você, aproveitando o que você falou e também sobre o tema da live de vocês, né? Quando você falou, talvez, né? E aí ter outros meios de trazer isso para que isso fique suave, né? E aí eu acho que nesse caso entrou muito a participação do pai, né? Então assim, a gente contou aí desse primeiro parto e de como o João entrou com isso, assim, ele não tinha conhecimento nenhum, eu também não tinha muito, né? Apesar de ter parido antes, com todas as intervenções possíveis e imaginárias, com episiotomia, com Cristelé, com ocitocina e no final ainda o pontinho do do virgem, marido, né? o O ponto do pontinho do marido. marido e um tapinha na bunda eu ganhei ainda, tá? Então, assim, esse daí, eu fui mãe com 17 anos. E a enfermeira ainda falando na minha orelha. No Hospital São Luís, eu faço muita questão de falar, no Hospital São Luís, aí em São Paulo. Então, assim, isso aconteceu lá, e aí eu vim para um outro novo parto no mesmo hospital, que se disse muito legal e tudo demais, com outras ferramentas e agora com a predisposição do marido que resolveu acompanhar tudo isso. E assim, não foi um parto legal ainda assim, né? Foi melhor do que o outro, porque a gente optou por não fazer ocitocina, a gente não conseguiu controlar, perdão, optou por não a episiotomia, mas não conseguimos controlar a ocitocina, nem a ansiedade da médica, nem a do marido, porque ele não sabia o que estava acontecendo. E aí a gente fica muito também vulnerável, né? A gente precisa de uma força. Eu não conhecia o trabalho da doula até eu me tornar uma. Então, assim, veio vindo várias coisas. E aí, você falou, né? E aí, como fazer para que isso aconteça? E teve um momento que foi muito legal, né? Que era a presença justamente do João nesse caso. E a presença dele ali, tamo junto e tamo nessa dor, e o que você precisar a partir de agora é, é importante, tudo que você diga, isso foi assim, quase que uma anestesia mesmo, É, né? mas funciona, né? Funciona como uma anestesia. Quando você Por tem, quando você isso. tem amparo, quando você tem alguém lá te ajudando, assim, tipo, vai, tá tudo bem, vamos lá, você consegue, te dando apoio psicológico, né? Apoio físico e psicológico, as coisas ficam melhores. E eu acho que é fundamental a presença do marido nessa hora. Primeiro que assim, a mulher não fez sozinho, né? Começa por aí. Deixa eu só fazer uma coisa assim, como é que fala? Um Parênteses. parênteses, assim. Eu digo só marido, desculpa. Eu também digo qualquer Ah, companheiro, não, porque sim, sim. eu tenho amigas Eu já que elas ia, estão. eu já ia E emendar. essa presença, mas essa presença do companheiro em si, né? Do Ou da que tá ali companheira. para aquele bebê, ou da companheira, que tá ali para aquele bebê, né? Isso daí é uma coisa tão preciosa que eu tô nessa luta, tipo, homens e companheiros, por favor, né? Estejam muito alinhados com a gente, porque isso é tão anestésico, né? E é uma coisa tão normal. Eu não queria participar do parto, doutor. A primeira vez, quando a gente engravidou, eu falei pra ela, não, eu não vou entrar na sala de parto. E ela falou pra mim, o quê? Tá louco. Tá louco que você não vai entrar? Você vai com certeza. E aí que eu fui caindo minha ficha pra essas coisas, sabe? Pra importância de estar junto. É importante o acompanhante estar junto, o acompanhante que a mulher escolher estar junto, porque por mais confiança que ela tenha na equipe, o porto seguro maior é o acompanhante que ela escolheu. É. Porque ela já conhece esse acompanhante há muito mais tempo, né, do que a equipe. Ela pode ter criado um vínculo com a equipe durante o período do pré-natal, está confiando nessa equipe, mas o acompanhante que ela escolheu, ela tem contato há muito mais tempo. E é o porto seguro maior dela, na hora do parto. Então, eu acho que é óbvio que faz parte do pré-natal incentivar o acompanhante, seja ele o marido, a companheira,
a mãe da paciente, a irmã, quem ela quiser que esteja no parto na hora. Faz parte do pré-natal incentivar a participação do acompanhante, né? E fazer ele nas consultas de pré-natal, deixar ele tirar dúvidas se tiver, porque na hora lá do parto vai fazer muita diferença. Ô, doutor, e você falou assim, no parto não é o momento de ficar brigando, não é o momento de levantar bandeira nenhuma. Nem esse acompanhante não deveria ficar atento ali o tempo todo para, putz, vamos fazer uma manobra de cristelera aqui, Sim, vou impedir isso, ou não? se o médico vira pro, se a mulher não teve a liberdade de escolha da posição, por exemplo, e se a mulher vamos fazer o contrário. Se o acompanhante não acompanhou as consultas de pré-natal e não pôde questionar a equipe, do mesmo Uhum. jeito que a mulher não foi ouvida e também não pôde questionar o médico, ou foi confiando muito nas informações que o médico foi dando para ela, ou a equipe que ela escolheu, enfim, né? Se chega na hora e fala, se eu não fizer isto, o seu bebê está em sofrimento. Eu acho que o acompanhante não, não vai falar assim, não, não faça. Exato. Assim, Não, nem a gente. Se você me é, fala que seu bebê está em sofrimento, mesmo que não esteja, eu não Pode tenho fazer nem qualquer como. coisa. Você faz qualquer coisa. é por Salva isso meu que bebê, é né? por isso que é importante você escolher uma boa equipe para te acompanhar. Eu acho que faz a É. diferença. Porque na hora, eu já ouvi relatos de mulheres que falaram assim, eu estava em posição ginecológica. E, e é uma situação tão machista, né? O médico ou a médica vira pro marido e fala, eu vou ter que cortar aqui, porque senão se eu não cortar, vai dar problema. Ele Pede pedindo autorização autorização pro do marido. marido e não para a mulher. E se você Que for absurdo. pesquisar, se você for ouvir histórias, você vai ver que tem muita coisa igual, assim, muita coisa parecida. Que absurdo. Ô, Então, doutor, pode falar. e só concluindo a história do nosso primeiro parto, foi há 4 anos atrás e a enfermeira, Foi ela 3,5. foi 3,5, né? E a enfermeira ela fez a manobra de Cristelé, que hoje a gente vê que hoje, né? Há quanto tempo a manobra de Cristelé é proibida? E as pessoas continuam fazendo, continuam praticando, né, doutor? E aí, a gente agora que a gente embarcou nessa de parto humanizado, de um parto respeitoso, a Fabiola até se questionou se não deveria denunciar e tal. E foi tão difícil para ela denunciar, para ela achar um contato de alguma coisa que ela desistiu. Eu te pergunto, um pai que vê isso acontecer, que vê, né, no calor da emoção, ele não vai brigar, o bebê está em sofrimento, como você disse, mas aí ele vai para casa e ele vê que a mulher dele passou por uma série de violências. O que que esse cara faz, doutor? O que que essa família faz? Como que denuncia? O que que eles Putz, eu fazem? acho que você pode procurar a ouvidoria começar procurando a ouvidoria do hospital, por exemplo. Então, eu procurei, mas Ó, a olha lá. novela. Eu procurei a ouvidoria do hospital e aí eles me retornaram muito gentilmente e disseram que, como no caso da doutora Paula, que era a nossa Gente, obstetra. peraí, o meu telefone tá tocando. Me Pode dá atender, um doutor. Vai que segundo, é um neném. porque eu acho que é da maternidade. Só um minuto. Só Pode um atender, minuto. doutor. Enquanto isso, O papel do pai no parto da gestação. Gente, é importante o pai na gestação, no parto, vocês pais no que estão pré-natal. assistindo. É assim, é a coisa mais importante que eu encontrei em todas as Não, minhas a gestações. Erika tá perguntando. A manobra de Cristelé é quando a enfermeira, o médico, qualquer um que seja, meio que sobe na barriga da mulher e empurra o bebê com o ombro, o Gente, joelho. a gente vai ter que Doutor. terminar. Ah, Puta, Doutor. tava mas ótimo, não, mas eu vou ter que dar uma corridinha na maternidade. corre então. Tá bom. Seja feliz, Prioridade boa é essa. sorte. Prioridade é essa. E a gente volta, a gente vai marcar uma outra e a gente conversa melhor. Promete? Sim, sim. Sim, sim, pode ficar tranquila. Ai, então Aê. tá Então tá, bom. Tá doutor. bom. Obrigado. Obrigada. Ó, Bom parto, muito obrigado. Obrigada. boa sorte. Obrigado pela Obrigada. Se generosidade. tiverem perguntas, se quiserem mandar inbox depois, a gente vai se falando. Eu posso anotar tudo aqui que rolou aqui e te mando, Pode, e doutor. aí a gente manda. A gente vai conversando. Fechado. Beijo pra vocês. Tchau, Um beijo. beijo, bom parto. Tchau, Obrigada. doutor.
Não é? Tchau, tchau. É isso aí, Bom, é gente. isso, Peraí, alguém estava pessoal. aqui ó, perguntando, então, a Raquel, aqui a gente explicou que quando eles sobem em cima da mãe e empurram, Empurram né? E aí com. pode quebrar uma costela, pode machucar o bebê, né? Que é isso E, que foi acontecendo. e a OMS já não indica mais fazer isso, né? Já tá comprovado que não é bom pro bebê, como Não, você para todo disse, mundo, para né? Para a ninguém. mãe, isso daí foi proibido. Até É. lá no Renascimento do Parto fala bastante sobre isso, né? Também tem isso. Mas é isso, enfim. Era essa dessas questões. E sobre a presença do E o pior é que pai, eles né? fazem com de tudo, né? Com cotovelo, com joelho, eu tava lendo outro dia de tudo, com corpo. Imagina, que loucura. Coitada da gestante ali Não, sem. então, e aí fica essa coisa, como ele falou, não adianta você levantar uma bandeira na hora do parto, mas ao mesmo tempo, o pai tem que estar ciente do que, como ele falou, se o pai não acompanhou no pré-natal, como é que faz, né? Como é que ele vai saber o que foi alinhado com a equipe inteira? Olha a pergunta da Raquel. Qual a alternativa para essa manobra? Pensa bem, a mulher, ela sofria muito dessa manobra porque ela estava deitada numa posição Ginecológica, que é aquela. ginecológica, com a perna para cima ali. Se, por exemplo, a mulher está de pé, a gravidade faz esse trabalho de empurrar, de puxar esse bebê para baixo. Não necessariamente precisa alguém forçar ali. Então, a Até alternativa porque é se mexer. não, exato, é a coisa mais natural. Então, no caso, quando essa manobra acontece, depois que já houveram todas as outras intervenções, porque é como um efeito cascata. Então, a mulher já não está mais na posição que ela, sei lá, por qual motivo aconteceu, ela entrou com a ocitocina, aí ela não está aguentando, aí entrou com a anestesia, ela já não tem mais controle das suas contrações, ela não sabe mais o que Não está tem mais controle de acontecendo. nada. Então, aí ela começa a ser orientada pela equipe médica. Então, a equipe que manda quando você tem que fazer força, quando você, na verdade, não estava naquele momento da força. E aí a equipe não aguenta esperar a saída, né, do bebê pelo canal vaginal. E aí começa essa coisa, tipo, temos que tirar esse neném. E aí começa todo mundo a fazer esse empurro para que esse puxo aconteça. Então, é um pouco, é um pouco não, é completamente agressiva a ponto de ter sido proibida, né? Né? Então tem todo um caminho aí que chega nessa manobra por conta disso, né? Mas os médicos, né, para a gente não tomar a frente deles, é que podem explicar com certeza muito melhor, com muito mais propriedade, diria assim. Eu só sou a propriedade do lado de cá. Eu sofri a manobra e também não deixei sofrer mais, e também a gente teve outros tipos de, de partos e intervenções. Então a gente Acho fala que, e por só para conta deixar disso. claro, né, a intervenção ou a indução do parto, ela é uma coisa normal e às vezes ela tem que acontecer. Chegou em 42 semanas, como o doutor falou, tem que ir para uma indução mesmo, não tem jeito. Entendo. E agora tem coisas que dá para evitar. A manobra de Cristeler já está provado que não precisa. Agora, a ocitocina, como ele falou, na dosagem certa. A gente teve mais o quê? Rompeu nossa bolsa. A doutora rompeu a bolsa. Não tinha o que fazer. Ela foi fazendo uma manobra atrás da outra. E, enfim, acontece, né? Acontece, tem várias coisas que podem acontecer. Mas Bom, enfim, pessoal, obrigado a todo mundo que assistiu aí até agora. Infelizmente o doutor teve que sair, mas é bom que a gente faz mais 40 minutos com ele, mais uma hora com ele, né? Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado por terem obrigada, participado gente. aí. Eu que entrei hoje de gaiato.